Sei que você conhece bem esse texto. Depois nós vamos ler também o livro de Hebreus, no capítulo 5 e o verso número 7. Então você já vai deixando engatilhado aí, tá bom? Capítulo 19, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Preste bem atenção nesse verso, tá? No verso 7. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Até aqui. Vamos ler só mais esse trecho de Hebreus, no capítulo número 5, verso número 7. Achei bem interessante esse texto. Vou fazer questão de ler com vocês. Preste bem atenção, que já nos ganha bastante tempo para explicar, se a gente prestar atenção na leitura, né? O verso número 7 do capítulo 5 diz assim: o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ou seja, seu pai, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se tu puder deixar ali o verso número 7. Não, 8, por favor. Isso. Tome seu assento, por gentileza. A palavra vai ser muito rápida e simples, tá bom? Eu creio que já consegui, tarde demais. Creio que Deus vai falar conosco. Você crê assim também? Está feliz, irmão? Glória a Deus, também estou. Quando a gente pensa em amor, o que é que te vem à cabeça? Se fosse para a gente explicar assim, na queima-roupa, o que significa na prática amar alguém, qual seria a nossa resposta? Na prática, o que é amar alguém? O que define se eu amo? E se você estiver pensando no seu cônjuge agora, quem ama, cuida, né? As bordões que nós temos, quem ama, enfim, tem tantas palavras que a gente pode dizer de forma rasa, superficial, sobre o amor. Mas funcionam muito bem quando diz respeito às pessoas que estão próximas, estão dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto.
Mas quando nós deparamos com os ensinamentos de Jesus, que nos confrontam acerca do amor, dizendo que nós deveríamos amar o próximo, por exemplo, e amar o próximo significa não apenas aqueles que estão embaixo do nosso teto, mas todas as pessoas, nossos semelhantes, já fica um pouco mais difícil da gente entender o que é amar. Haja vista que não tem como a gente fazer por todas as pessoas o que a gente faz por nosso filho, por exemplo, se a gente for comparar amor, né? Mas sim, existe uma maneira de nós explicarmos o que é amar, levando em consideração todas as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que eu achei bem interessante algo que eu ouvi há poucos dias atrás, que me fez pensar muito. Eu quero que você guarde isso, porque é muito interessante mesmo. Que o oposto do amor não é o ódio. Já ouviu isso? Porque senão a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer sobre o que é o amor seria não odiar. Eu achei interessante que o ódio, ele tem uma relação com o amor muito próxima. Porque mesmo que se você for odiado por alguém, essa pessoa, no mínimo, se importa com você de alguma maneira, né? Você pelo menos incomoda essa pessoa. Então, e você já viu aquele ditado, né? Se você odeia muito alguém, de repente lá no fundo tem um amor por aquela pessoa, né? De repente tem histórias de casais aqui que o primeiro sentimento que aconteceu foi o ódio, né? Eu odeio ele, me irrita. Aí casaram, né? Ou ela, né? Meu Deus, como me irrita esse moleque. Ai, que ódio. Aí no final das contas, então o ódio tem uma relação muito próxima com o amor. Então o que seria o oposto do amor? Eu quero que você preste atenção, porque o Espírito Santo tem uma palavra para curar o seu coração. O oposto do ódio pode ser o desprezo. Porque dói muito mais do que o ódio quando você fica invisível. Já se sentiu invisível? Você, por um acaso, já se sentiu sobrando? Você já esteve em algum ambiente onde as pessoas simplesmente não te enxergam? Já viveu a dor? Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que sabem do que eu estou dizendo. Estou tentando colocar em palavras aquilo que muita gente que já viveu na pele. O desprezo é uma dor cruel. E se existe uma maneira de machucar alguém é quando você ignora ela. Quando você resolve que não vai amar mais alguém, você não procura explicar para ela o porquê que você se afastou. Eu costumo dizer que se você recebe alguém com uma crítica, se você recebe uma palavra de um amigo, é porque ele ainda está investindo nessa relação. Ele ainda está se dando ao trabalho de argumentar contigo. Mas o dia que você chatear o seu amigo e ele não falar uma palavra sequer, saiba que naquele momento você perdeu o seu amigo. Porque ele resolveu te ignorar. A partir daquele momento você não faz mais diferença. E talvez essa seja uma definição, talvez uma das mais aproximadas de desprezo. Alguém que não faz diferença. Agora, sentir-se nessa posição de alguém que não faz diferença é uma dor terrível. E aonde essa dor pode levar um ser humano? Para quais decisões essa dor pode nos levar? Para quais caminhos essa dor pode nos encaminhar? E é assim que eu vejo Zaqueu. Não há uma explicação para alguém escolher, sonhar, vislumbrar, aspirar um cargo na sociedade que é simplesmente odiado. Ou, pior do que odiado, desprezado. Era o publicano. Ninguém nasce, cresce e estuda para ser um publicano nessa época.
simplesmente porque ser um publicano era como ser um deputado hoje no Brasil. Desprezado. Existem algumas estatísticas sobre as pessoas que escolhem a vida do crime, por exemplo, a vida do tráfico de drogas. E as estatísticas comprovam que a maioria dessas pessoas vem de lares desestruturados. Ou seja, a esmagadora maioria dessas pessoas que tomam decisões controversas na vida e levam a sua vida para um lado obscuro, são pessoas que viveram e sentiram na pele a dor do desprezo, do pai que foi embora e abandonou a família, da mãe que abandonou o filho com o pai, ou dos pais que abandonaram a casa e deixaram os filhos sem ninguém. E quando alguém já sente a dor do desprezo, já convive com a dor do desprezo, já acostumou com a sensação de ser invisível, para essa pessoa não custa nada aceitar um cargo como publicano. É lógico que eu estou caminhando de acordo com estatísticas, e a razão pelas quais Zaqueu escolheu ser publicano não está escrito na Bíblia, mas qual a explicação seria? Senão um homem que já tinha complexos profundos. O próprio escritor faz questão de dizer, era um homem de baixa estatura, elevando uma característica pejorativa ao máximo, dando ênfase a isso no texto. É incrível como nós temos a capacidade viva em nós de exaltar as coisas que deram errado na nossa vida. E esse homem escolhe ser um publicano, ou talvez não escolheu, a vida levou ele a isso, e ele não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Parece que ele é bom em ser desprezado, parece que ele se saiu bem, e talvez ele era um dos poucos que sentiam tão à vontade sendo invisível, desprezado. Esse texto nos faz questionar, porque embora nós servimos a Deus, nós somos fiéis a Deus, nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, muitas vezes vamos nos sentir desprezados, e pior do que sentir desprezado pelas pessoas, por aqueles que estão à nossa volta, são os momentos que nós nos sentimos desprezados pelo próprio Deus. E não existe ninguém que já não sentiu essa sensação, que já não orou e não teve resposta, que já não clamou a Deus com toda a fé do seu coração, mas Deus simplesmente parece que não ouviu. Não existe ninguém que já não sentiu que parece que Deus não se importa com ela, com ele. Não existe ninguém que já não viveu momentos de aflição, tribulação, tempestades, vento na vida, e que clamou, e que buscou, e esperou Deus fazer alguma coisa, mas não aconteceu absolutamente nada, e tudo que sobra dentro do nosso peito, do nosso coração, são perguntas sem respostas, vazios. Por que, Senhor? Se Tu és o Criador de todas as coisas, e com uma só palavra o Senhor criou tudo que existe, e tudo que existe subsiste com base numa palavra liberada do nosso Deus. Ele fez tudo, Ele faz todas as coisas. Por quê, Senhor? Não há uma resposta, não acontece alguma coisa, porque o Senhor não muda algo em nossa vida. E aqui nós nos deparamos com uma resposta poderosa, e eu sei que Deus trouxe você aqui para te dar uma resposta. Deus trouxe você aqui para falar algo muito profundo ao seu coração. Muito profundo. Porque o próprio Cristo precisou ser desprezado para viver um propósito de Deus. O próprio Jesus precisou ser desprezado dentro da sua cidade, por exemplo. Alguém disse:
Você não é aquele que faz um monte de milagre, faz aqui em Nazaré. A gente quer ver. A Bíblia diz que por causa da incredulidade dos irmãos de Jesus, ele não fez milagre ali. Jesus foi desprezado por pessoas próximas. Jesus foi desprezado pelos seus discípulos. Jesus foi desprezado pela própria nação de Israel. A Bíblia diz que por causa que os seus não o receberam, ele nos fez participantes da sua graça, mas nos fez participantes porque os seus o desprezaram. A Bíblia diz que Jesus, ele foi abandonado pelos seus discípulos lá no jardim do Getsemane. Jesus foi deixado sozinho pelos seus 3 melhores amigos quando ele foi orar. E voltou, eles estavam dormindo. E o próprio Cristo foi abandonado, ou sentiu-se abandonado pelo próprio Pai, quando na cruz ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Mas eu acho lindo que o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma resposta, e com isso uma lição muito séria, sobre os momentos em que nós vivemos de escuridão, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por favor, Marília, volta só no verso 7 lá para a gente ler de novo esse texto. Nos dias da sua carne, Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia próximo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, padeceu. O próprio Cristo precisou sofrer para aprender. O escritor está dizendo que, enquanto ser humano, Jesus viveu um processo de aprendizado, e a ferramenta que Deus usou para ensinar Jesus uma lição sobre obediência foi a ferramenta chamada sofrimento, desprezo, humilhação. A palavra que Deus quer que nós ouçamos nessa noite é que até os momentos que nós nos sentimos no absoluto vazio, silêncio, desprezo, há uma voz ecoando no vazio, dizendo: eu estou fazendo um investimento em você. Eu estou fazendo um investimento em você. Porque quando os desprezos acontecem à nossa volta, Deus está dizendo que o desprezo é uma ferramenta dele. É nessa hora que o Espírito Santo lembra a gente que quem pediu para ser um instrumento nas suas mãos foi nós. Nós que um dia ouvimos o seu chamado e derramamos o nosso coração diante dele e dizemos assim: Senhor, faça na minha vida a tua vontade, usa-me, Deus. A gente canta aquela canção linda da Aline Barros, usa-me. Aí ele vai investir na gente, e ele começa afastando pessoas, ele começa deixando você invisível, ele começa fazendo você sentir as dores, porque existem 2 caminhos que o desprezo pode nos levar. Ele pode levar-nos à morte, à falência total, mas o desprezo, como ferramenta de Deus, nos leva para mais perto dele. O homem que, na minha concepção simples, não suportava mais desprezos. E eu vou te explicar por que é que eu cheguei nessa conclusão. Zaqueu não suportava mais desprezo. Ele não suportaria mais desprezos. Ele já era invisível diante da sociedade. Não era impossível alguém chamar a atenção de Jesus. Amém? Não era impossível. Jesus não era inacessível. Muito pelo contrário. Qualquer um poderia chegar perto de Jesus, se rompesse a multidão. Não é possível que alguém poderia perder para a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos perdia sangue, fraca,
doente, conseguiu romper a multidão e ainda tocar na hora do seu vestido. Não é possível que alguém seria mais orgulhoso ou teria o ego maior e mais inflado do que aquele doutor, aquele poderoso chamado Jairo, que cortou a multidão, parou todo aquele cortejo para chamar Jesus para sua casa, e Jesus foi. Jesus não era impossível de ser acessado, Jesus era acessível. E quando pensamos dessa maneira, não vemos uma razão para... Se Zaqueu queria tanto ver Jesus, por que não fez o mesmo? Mas ele sai correndo na frente da multidão para subir numa árvore, e a impressão que eu tenho é que todo mundo me despreza, todo mundo vira as costas para mim. Mas eu não quero mais alguém fazendo isso. Eu vou subir, ele vai passar, eu vou matar minha curiosidade, e eu vou embora. Eu não me arrisco, eu não me exponho, eu não crio expectativas, e assim não fico frustrado. Isso aqui é a atitude de alguém doente. Foge de qualquer expectativa com medo das frustrações, e a gente só foge das frustrações como doidos, fugindo de frustrações, quando a gente não tem segurança no nosso emocional para acreditar que a gente vai superar mais uma. Quem aqui nunca viveu frustrações na vida? Nunca. Todos nós já vivemos frustrações, mas você continua tentando. Por quê? Porque se frustrar amanhã, você sobrevive, não é assim? Você vai sobreviver, você é forte para sobreviver. Esta atitude de Zaqueu nos mostra muito sobre o real cenário da sua alma. Zaqueu está na UTI. Zaqueu está em coma. Ele não suporta mais viver mais uma frustração na sua vida. Ele prefere se esconder. Como quem diz, isso é o mais perto que eu posso chegar. Eu não vou arriscar chamar atenção para ser linchado, para ser ignorado mais uma vez, para me virar as costas mais uma vez. Mas todas as dores de Zaqueu estavam o aproximando de Jesus. A figueira era um meio de aproximação de Jesus. A ferramenta que Deus usa quando permite que nós sejamos desprezados e até mesmo nos sentindo desprezados por Ele, é para nos aproximar dEle. É para nos fazer perceber que se desprezo é quando você se sente invisível. Deus quer nos ensinar uma grande lição aqui. Ele não quer ser invisível para nós. Assim como ele foi invisível para os judeus. A Bíblia diz que Jesus foi desprezado. Isaías profetiza que uma das marcas do Messias seria o desprezo. Isaías capítulo 53. Porque eles viam tudo em Jesus. Eles viam João Batista em Jesus, eles viam Jeremias em Jesus, eles viam profetas em Jesus, eles viam Jesus um rei material para livrar eles de Roma, eles viam Jesus qualquer coisa, um político, mas eles não conseguiram enxergar Deus em Jesus. Eu sei que é difícil para nós enxergarmos Deus no desprezo. E o desafio que o Espírito Santo coloca diante de nós aqui nessa noite é: eu não quero ser invisível para você, eu quero que você me enxergue no desprezo. Eu quero que você me enxergue nas frustrações. E tente encontrar exatamente o ponto que eu estou querendo lhe ensinar, lhe lapidar, para te fazer crescer e se aproximar mais de mim. Zaqueu é aproximado de Jesus. E é muito lindo que Jesus pare. Quando nós olhamos para esse contexto, desse ângulo, é muito lindo que Jesus pare. Porque Jesus parando é um recado para ele, dizendo:
Eu não te desprezo, Zaqueu. Eu não te deixo de lado. Eu me importo contigo. Eu tenho algo a fazer através e pela tua vida, pela tua família. Eu não terminei. Eu me exponho por você. As pessoas não vão aceitar, mas eu vou até a tua casa. Zaqueu foi o único que Jesus se convidou para ir na casa dele e pousar lá. Nós não vamos ver nenhum registro de Jesus se convidando para pousar na casa de ninguém. Eu tenho um recado de Deus para você aqui nessa noite. O Senhor está usando todas as ferramentas possíveis para que você o enxergue. Deus está usando todas as ferramentas possíveis para que Ele não seja mais invisível para você. Porque se Deus está invisível para você, é porque Ele está fazendo muitas coisas em tua volta e você não está vendo. O Senhor está fazendo muitas coisas à nossa volta. O Senhor está agindo em nossa vida e a gente não está vendo. Eu queria que, por favor, Marília, passasse para o verso 9 ali, a gente vai finalizar. Eu quero ler aqui nessa versão: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A Bíblia diz aqui no verso 8, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor. Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Quem dirá nós? O Senhor está falando conosco aqui que Ele está investindo em nós. Ele está investindo no nosso caráter. Ele está investindo na nossa alma, na nossa vida. Ele está investindo em nós, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a aperfeiçoar. E como Jesus aperfeiçoou, ou foi aperfeiçoado para se tornar o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, o Senhor está nos aperfeiçoando para que nós também cumpramos a nossa parte dentro desse propósito. A palavra que fica para essa noite e logo após nós oramos é: o que é que você vai fazer diante dessa palavra? Porque é posto diante de nós nessa noite dois caminhos, duas escolhas. Nós podemos continuar ignorando a presença de Deus no sofrimento e continuar escondido em cima de figueiras chamada vitimismo. Nós podemos continuar envolto naquela capa de defesa, dizendo para nós mesmos que nós somos os coitadinhos, dizendo para nós mesmos que nada dá certo para nós, Deus não me ouve, eu não consigo, ninguém me vê, sou invisível. Ou nós podemos começar a ver Deus agindo no sofrimento. Ou nós começamos a observar que Deus está investindo em nós através das dores, das angústias. E que se Ele está permitindo a tribulação, é porque Ele sabe exatamente qual é o nosso limite, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe que pode investir, forjar esta ferramenta, e em breve ela estará completamente afiada, preparada, para executar o plano que Ele estabeleceu para mim, para você. Então, em nome de Jesus, tenha fé suficiente para dar glória para Ele, pelo sofrimento, pelas lágrimas, pelas noites mal dormidas, pelos desprezos, pela depressão que às vezes te acomete, porque quando você
atravessar do outro lado desse mar, você vai perceber que Ele fez milagre no meio da tempestade, e que se não fosse essa tempestade, você jamais caminharia sobre as águas, você jamais poderia enxergar Jesus e ter um relacionamento com Ele no meio da escuridão